Graça e paz, povo do Deus Altíssimo. É com alegria que eu venho trazer para vocês, para nós, uma palavra que cura, que liberta, que anima, que fortalece a fé. E hoje nós vamos conversar dentro do livro de Marcos. Mas antes, feche os seus olhos só um instante. Senhor nosso, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ao Senhor a nossa gratidão por tanto amor, por tanto cuidado, por tanto zelo e pela salvação que o Senhor nos dá. Fica conosco neste momento, doce Espírito Santo, e nos instrua, nos conduza e nos faça viver um tempo novo dentro da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler Marcos capítulo 6, a partir do verso 45. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. E subiu para o barco para estar com eles. Que maravilha! Que coisa tremenda é o cuidado, o zelo do Senhor para conosco. Queridos, nosso objetivo dentro desta mensagem lida, dessa passagem da Palavra de Deus, é descobrir, é comentar, é passar para vocês a respeito da suficiência plena de Deus. Amém? Sejam quais forem as necessidades que nós estejamos passando, sejam quais forem os problemas que venhamos a ter, sempre haverá à nossa disposição o cuidado e o zelo amoroso do Senhor e a sua provisão em tudo. Amém? Veja comigo o verso 48, diz assim: Vendo-os em dificuldades. O que é dificuldades? Nós podemos dizer que dificuldades são obstáculos, são coisas que nos impedem de prosseguir, são, neste caso, impedimento, objeção, situação crítica difícil. Isso é dificuldade. E todo mundo passa por elas, todo mundo tem dificuldade. Mas quais são as reações do ser humano, diante das dificuldades? Aqui nós vemos a história de discípulos do Senhor em dificuldade. Que reação eles tiveram, nós vamos comentar no decorrer da nossa conversa aqui. Mas eu quero contar para vocês, como exemplo, a história de 3 homens que andaram com Deus, que andaram com o Senhor Jesus e que no momento da dificuldade não souberam como se conduzir e como viver dentro dela. No livro de 1 Reis, no capítulo 19, nos versos 3 e 4, fala a respeito de Elias. Elias, um homem que fazia coisas estrondosas dentro da vontade de Deus, submisso, obediente, corajoso, forte. Mas depois de ter matado os profetas de Baal, recebeu uma notícia de Jezabel que iria matá-lo também. Desorientou. Ficou apavorado e a Bíblia diz que ele desanimou, fugiu para o deserto e pediu a morte. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, no verso 8, diz que Paulo desesperou.
Lucas 22, 54 a 62, Pedro, por medo, negou a Jesus. E tem aqueles que ficam também deixando a coisa acontecer e diz, deixa ficar desse jeito mesmo para ver como é que fica. Então tem aqueles que ficam medrosos, tem os que ficam apavorados, tem os que se acovardam e tem aqueles que, com certeza tem também os que acreditam e oram e creem que Deus vai ajudar. Mas nós estamos falando aqui de dificuldades. E no momento da dificuldade, a tendência do ser humano é ter medo, é ficar confuso, é não saber o que fazer. Também nós temos que entender o seguinte, quando estamos sós, sentimos medo, sentimos dificuldade de raciocínio, sentimos que a coisa não tem mais solução e tudo vem por causa de uma dificuldade, de um obstáculo, de um problema. E nós vamos então voltar aqui a analisar o texto. Aqui na história, os discípulos naquele momento estavam sem a presença física de Jesus. Jesus havia ficado lá do outro lado e a Bíblia diz que ele estava em cima do monte. E eles então não contavam com a presença de Jesus com ele. Primeiro ponto da dificuldade daqueles homens. Segundo, diz no verso 48 ainda que o vento era contrário. Aí diz que era tarde da noite, então estava escuro. E aí no verso 49 diz que eles tiveram medo. Quando aconteceu tudo isso, eles tiveram medo, porque eles pensaram que Jesus era um fantasma que andava sobre as águas. Então, pobre daqueles homens, qual seria a minha reação? Qual seria a sua reação vendo alguém caminhar no meio da noite com ventos fortes, caminhar em cima das águas? Mesmo eles que sabiam do poder de Jesus, mesmo eles que já haviam visto tantas maravilhas. E aí, o que conta a história ainda no verso 48? Diz que lá de longe, de cima do monte escuro, Jesus viu que aqueles homens estavam em dificuldade. E diz que ele estava longe. Então, eu quero chamar a sua atenção. Ele estava no monte, era noite e estava longe, mas mesmo assim ele viu a dificuldade dos seus discípulos. E eu quero dizer com isso, chamar a sua atenção para te lembrar que para o Senhor não tem hora, não tem circunstância, Ele sempre te vê, Ele sempre nos vê. Amém? Posso ouvir um amém? Se eu pudesse ouvir, eu diria assim, posso ouvir um amém? Amém. Mas eu creio que em todos os momentos que nós estamos passando por dificuldade, Deus vai estar nos vendo. No verso 48 ainda diz assim, Ele veio ter com eles. Escute, é assim que Jesus faz, é assim que Ele faz. Ele vê e Ele vem. Ele sente o problema e Ele quer socorrer. E como Ele veio andando sobre as águas. Para o Senhor, queridos, não tem obstáculos. Ele abre caminhos e Ele vem. Oh, que glória! Ele abre caminho e Ele vem. No verso 50 diz, Jesus falou com eles de maneira amorosa e terna. Jesus poderia ter se irritado. Poxa, vocês não sabem que sou eu? Não é um fantasma. Eu não sou um fantasma. Mas não, a Bíblia diz que Ele falou com eles de maneira terna e amorosa. E Ele disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas, meu irmão e minha irmã. É isso que o Senhor te diz. No momento da tua angústia, é isso que Ele me diz. No momento da minha angústia, sou eu. Tende bom ânimo, não tema, eu sou contigo. Que momento maravilhoso foi aquele, que aqueles homens puderam ouvir a voz do Senhor, que aqueles homens puderam ver que era Ele e que eles tinham certeza que a coisa ali ia mudar. No verso 51 diz, e Ele ficou com eles. Aleluia. Então, olha bem a sequência. Jesus os viu, era noite, estava longe, Ele viu.
a dificuldade que aqueles homens passavam. E ele veio, e ele disse, não tema, sou eu. E aí ele diz, e ele ficou com eles. É assim que ele faz. Ele vem, entra no barco da nossa vida e tudo muda. E tudo muda. Então, para concluir o que eu vim falar com você hoje, eu quero te dizer o seguinte: adversidade, fraqueza, dificuldade existe. E pode ser de forma fraca, pode ser muito forte, e pode ser aguda ou agudíssima, mas seja quais forem as dificuldades, os obstáculos, as fraquezas, uma coisa é certa: Jesus te vê. E lá de onde ele está, ele vem. Ele ouve a tua oração, ele ouve o teu clamor e ele vem e te diz, sou eu, não temas, eu estou aqui. Então, a suficiência de Jesus em relação a nós, o cuidado dele, o poder dele, é imenso, queridos, é imenso. Como ele fez com aqueles discípulos, eu quero te dizer, ele faz contigo, ele faz comigo, ele faz conosco. E nessa noite, o Senhor te diz, desse jeitinho que ele disse para aqueles homens, sou eu, não temas, eu estou contigo. Que Deus te abençoe, que Deus continue te guardando, te dando livramento. E eu te digo outra vez, entrega o teu caminho a Ele. Deixa Ele cuidar de ti. Deixa Ele ouvir a tua voz. Deixa o Senhor Jesus vir e dizer, eu cheguei, eu estou aqui e eu vou ficar aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que você tenha uma semana maravilhosa e que durante toda a semana você possa ter um coração cheio de gratidão e dizer obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor está comigo neste barco chamado vida, em nome de Jesus. Amém?